Olá, pessoal, muito bom dia a todos os compradores, todas as compradoras, a todo o pessoal do supply chain aí, a nível Brasil. Estamos aqui para mais um mês, né? Começamos em janeiro, já estamos no quarto mês do ano ainda, ainda estamos indo para o quinto, né? Na verdade, agora já está chegando no meio do ano. Daqui a pouco a gente já está falando de planejamento estratégico de novo, 2027. Pessoal, é com muito prazer que a gente já está aqui com os nossos parceiros aqui. Estamos com o Jorge aqui, estamos com a Denner aqui, com o Augusto, enfim, com o time dos dois parceiros nossos que estão aqui. Queria que vocês rapidamente aí compartilhasse o link, né, com o comprador, com o time de compras. Muito importante você trazer também o pessoal de planejamento, o pessoal de operações, você trazer todo o time para participar, porque eu acho que tanto o tema da máquina de café aqui, muito bacana para o segmento aí, né, para o pessoal que precisa nos desjejuns, no dia a dia da operação, como a solução, né, entender um pouco desse mercado agora de proteína, nesse momento que a gente está vivendo um momento bem tenso na cadeia, e também o que tem de diferente, né? O que dá para a gente fazer diferente. Então, é importante que você, nesse primeiro momento aí, você convide o comprador, convide para um pouquinho. Eu sei que nesse momento, né, vocês estão aí já chegando sexta-feira, pedidos extras, pedidos do mês, e negociações, e cancelamento, e aquela correria do dia a dia, mas a gente precisa pelo menos uma hora e meia durante o mês parar, respirar, pensar na estratégia, porque sem a estratégia a gente não vai conseguir chegar muito longe, né? A gente precisa parar, pensar e conhecer novos parceiros, trazer novos produtos para dentro do segmento para a gente conseguir atingir os nossos resultados, certo? Para quem não me conhece ainda, acho que boa parte já sim, sou Luiz Maurício, gerente, hoje aqui diretor de suprimentos da Berk, né? Juntamente com o João, que está aqui também, representando o Mendes, que é o nosso presidente, o seu Rogério, né? Também dono da Máxima, que está aqui com a gente também no dia a dia. Pessoal, eu queria antes compartilhar com vocês um cardzinho para dar uma pincelada bem rápido para vocês antes de passar aqui para o meu amigo Jorge. Inclusive, você que está aí não vai poder beber um cafezinho maravilhoso, né? Mas a gente serve online para você aí, aí na Bahia, para o pessoal da Lemos Passos, pessoal da Risotolândia aí, né? Para o Weber, o time dele. O Walter, que está aqui na Consuma, precisa vir aqui, viu, Walter? Fernanda, que está em Campinas. Pessoal da Nutri aí, pessoal da VS, que está lá em Bauru, do ladinho do pessoal de Itapuí aí, né? Mas sejam todos bem-vindos, a gente fica muito feliz em ver. Temos o pessoal de Manaus aqui também com a gente, né? Temos o pessoal aqui do Paraná, temos o pessoal de Santa Catarina. Enfim, a gente fica muito. Pessoal da capital também, né? Estão todos convidados a vir aqui falar com a gente. Pessoal, não é novidade para vocês que a gente está vivendo já, né, todo o reflexo de tudo aquilo que a gente apresentou em janeiro e fevereiro, com relação à guerra, com relação a todo aquele movimento, os preços, as altas. Eu acredito que todos nós estamos enfrentando ali, né, a cadeia de hortifruti já subiu muito nesses últimos 2 meses, proteína também vem acompanhando. Então, eu acho que é muito importante vocês estarem antenados aos indicadores que a ABERC tem compartilhado, as ideias que a ABERC tem sugerido, a essas reuniões aqui, para que vocês consigam, nós juntos, possamos o quê? Ultrapassar o limite da barreira ali do indicador, porque é fato que o cliente, ele está restrito a preço, né? O cliente, ele se coloca numa posição do outro lado que ele não quer repassar. E aí é onde ele troca de cozinha e aquela coisa toda. Então, na nossa responsabilidade de compra, segurar a inflação é obrigatório. E isso a gente vai conseguir como? Participando, vindo lá no grupo do WhatsApp, compartilhando ideias, vendo aqui hoje opções que vocês vão ver de produto, quebrando o paradigma, entrando em culturas de que eu não usava uma proteína X, eu não usava um cozido, eu não. Uma máquina é melhor. Enfim, vai ter que pensar diferente. São momentos diferentes para a gente poder superar esse momento de inflação. Já outro desafio que eu acredito que você está bem antenado, né? Se não estiver, acompanhe também aqui a ABERC no dia a dia, reforma tributária. Nós de compras temos nós vamos ser o coração desse negócio todo, nas nossas negociações, com quem a gente está comprando, de quem, inclusive, se esse fornecedor vai pagar os impostos dele, porque eu não vou me acreditar ou não me acreditar. Então é importante você estar atento com isso. Espero que está à disposição, João, Paulo, jurídico aqui. Temos alguns eventos em andamento que vai acontecer. É importante você estar muito por dentro desse assunto. De repente você fala, pô, mas. Não, gente, a reforma está aí.
embora ela vá até 2033, né, João, se eu não me engano, né? Mas nós temos que estar muito atento e essa responsabilidade está aqui, ó, junto com a gente também. Bom, dois eventos aí, vou encontrar vocês com certeza. Vou ver vocês lá no estande da Fispal Food Service agora, né? Ainda esse mês. Espero você lá, a gente conta com você lá. O João espera você lá, o Júnior vai fazer um café especial para você estar lá. E na APAS também, né? Outro evento muito bacana que a gente vai estar juntos lá. Ok, pessoal? Bom, para o mês que vem, eu vou deixar aquele ponto de interrogação. No final, eu explico para vocês qual vai ser a surpresa para o mês que vem. Agora eu quero chamar aqui meu amigo Jorge, da BAM, tá? Para servir um cafezinho especial para vocês. Vocês sabem que nas unidades, café, para a gente poder trabalhar no dia a dia, caldeira, aqueles, aqueles passador de pano, né? Que a qualidade chega lá e joga fora e desaprova, porque realmente é um negócio incabível. Temos uma grande solução aqui de um equipamento. E o Jorge vai vir aqui agora. Jorge, por favor, venha. Deixa eu passar para os compradores aqui. Seja bem-vindo à Berk. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente. Fique à vontade, eles não vão poder tomar um cafezinho presencial, mas você e o nosso chefe aqui, fique à vontade para conduzir com eles, tá bom? Pessoal, vamos lá. Bom evento para a gente, tá? André, por favor. Bom dia a todos, como vai? Pessoal, somos da BAM e hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês a respeito do que é a empresa, alguns equipamentos, alguns benefícios, de que forma ajudar vocês no dia a dia com mais praticidade, mais segurança, mais sustentabilidade e, acima de tudo, com eficiência no processo, tá? Nós temos uma apresentação aqui de qual vai ser a dinâmica. Nós temos uma apresentação de uns 4 ou 5 slides, mostrar os equipamentos. Nesse meio tempo, nós vamos preparar um café aqui nessa nossa máquina. Nós vamos preparar um café coado. São 2 litros de café que nós vamos passar. Isso demora aproximadamente de 5 a 6 minutos para passar o cafezinho todo, para que vocês possam ver junto com a apresentação. Tá bom? Então vamos começar? Passando para vocês rapidamente, a a BAM é uma empresa familiar norte-americana, líder mundial em equipamentos de alta qualidade para servir café, chás, solúveis bebidas quentes e frias, sucos, água com gás, sistemas de filtragem, um portfólio enorme, garrafas térmicas. E a gente vai poder mostrar um pouquinho daqui à frente. Está presente no mercado desde 1840, ou seja, a empresa tem quase 200 anos, tem 186 anos de existência. Ela nasceu da necessidade de garantir que todos os esforços de produtores de café, vou sair aqui da frente, que acho que fica mais fácil, fossem percebidos pelo consumidor final ao tomar uma xícara. Ou seja, qual que é o grande ponto dessa máquina? É o mesmo sabor, com receita padronizada, com receita parametrizada. O teu consumidor vai tomar sempre o mesmo café com a mesma segurança. Esse é o grande mote da BAM. Hoje em dia, a gama de equipamentos e soluções são reconhecidos mundialmente pela qualidade, robustez e a repetibilidade, ou seja, é uma questão mecânica. Você vai constantemente produzir a mesma quantidade de café com a mesma receita no mesmo tempo. É algo que vocês buscam muito nas cozinhas, né? Que é aquela questão da parametrização. E padronização também. E padronização também. Constância, Consistência. O mesmo sabor, o mesmo tempo. Isso é uma coisa que na questão operacional, ajuda muito, viu, Luiz? Resolve muitos problemas dentro de uma cozinha, muitos problemas. Quais são os produtos desenvolvidos ao longo dos anos, né? E quais foram as premissas, né? Demonstrar ao cliente as vantagens do método
Isso a gente chama de método BAN. Vocês vão ver, a gente vai preparar um café agora. André, se Você você pode acha que já iniciar o pode, processo de preparo? acho que Você já quer que eu pode, falo também como a gente vai utilizar o equipamento? você fica à vontade. Bom, então, o que seria o método BAN? Nós vamos ter aqui um filtro de papel descartável, tá ok? Onde nós vamos introduzir aqui num porta-filtro. Posso segurar aqui para mim? Posso. E vem aqui e coloca o filtro de papel descartável dentro do porta-filtro. Acomodamos bem para poder deixar o sistema da forma ideal para o processo de preparo. A gente vem aqui e introduz o porta-filtro no equipamento. Vamos abrir essa tampa superior e a gente vai dispensar, na nossa receita aqui que vamos usar nesse exemplo, 2 litros de água fria filtrada diretamente no interior do equipamento. Toda a manipulação vai ser feita com água fria, então o risco ergonômico diminui drasticamente no processo de preparo, pois o operador não precisa manipular água quente. Automaticamente que está passando a água, que está sendo produzida a água, o café já está sendo preparado. O café já está saindo. Na temperatura correta, vai demorar 93 graus. 93 graus, de 5 a 6 minutos, para o café ficar pronto aqui, esses mesmos 2 litros que foram introduzidos na jarra. A máquina ela faz um processo de troca de densidade. O que que é isso? Dentro da máquina existe uma caldeira com 6 litros de água quente, já pronta para o processo de preparo, com a temperatura de 93 graus. Quando a gente dispensa água fria dentro do equipamento, a água fria, por ser mais densa que a água quente, ela se acumula no fundo da caldeira e expulsa a água que já estava quente dentro da máquina para poder fazer o processo de dispensamento. Por isso é algo automático. Enquanto eu estou jogando água fria, a máquina já está dispensando a água quente sobre o pó de café dentro do porta-filtro, fazendo o processo de extração. Existe um termostato que detecta a presença de água fria dentro da caldeira e já inicia o processo de aquecimento dessa água novamente. Aqui na frente da máquina nós temos uma luz verde, que ela vai estar acesa, indicando que a temperatura da água está pronta para o processo de preparo. Agora que eu coloquei água fria na máquina, a luz apagou, indicando que a máquina está fazendo a recuperação de temperatura. Como o Jorge mencionou, em 5 minutos mais ou menos, nós temos aqui 2 litros de café pronto para servir. E esse equipamento é o nosso equipamento de menor porte. Nós temos equipamentos aí que vão fazer desde 14 litros de café por hora, que é esse equipamento menor, até equipamentos de uso industrial, que vão dispensar até 120 litros de café por hora. Dando continuidade, obrigado, André. O café está sendo feito, nós estamos produzindo aqui café agora 2 litros e vamos continuar com a apresentação. Então, quais são as principais premissas do método BAN, né? Demonstrar as vantagens, a segurança no trabalho, higiene, melhor produtividade, eficiência e redução de custos operacionais, excelência na qualidade do produto final e liderança mundial no segmento. Segurança no trabalho. Só estamos lidando com água fria. Então, você pode tocar na máquina, né? Você pode. Você não tem risco A de... máquina, exatamente, a máquina ela não esquenta. Você tem um isolamento, não são iguais essas máquinas grandes, muito utilizadas em cozinhas, que a temperatura é altíssima e você não pode encostar. Higiene completa. É água fria filtrada e filtro de papel. A gente não lida com filtro de pano, não lida com escaldamento, não lida com nada nesse sentido. Produtividade, quilos por litro. Isso aqui é um dos grandes pontos da máquina, né? E esse é um trabalho que a gente vem fazendo com uma certa frequência. Nós vamos até a cozinha, nós testamos e vemos a relação quilos, litros que vocês fazem a receita de vocês. Levamos a nossa balancinha, e fazemos um café no método BAN com a mesma quantidade de água, ou seja, a mesma quantidade de litros, e vemos o quanto de insumo, ou seja, o quanto de pó de café nós conseguimos reduzir na produção do produto final, com o mesmo sabor e com a mesma constância de qualidade.
Esse é um dos grandes pontos do processo, a redução de custo. A gente costuma brincar de que pelo menos entre 25% e 30% da redução de pó vocês conseguem de imediato, de uma hora para outra, mudando o processo. Isso se deve por vários fatores, mas localmente a gente pode explicar melhor, mostrar a máquina, colocar para vocês, fazer na prática o teste para que vocês possam entender. Não vai, aqui fica um pouco complicado de mostrar que não seja no local diretamente com o colaborador que faz que faz a receita e faz o cafezinho no dia a dia. Esses são os nossos equipamentos. Esta primeira máquina VP17 que vocês estão vendo no primeiro logo à esquerda, exatamente essa que o Júnior está mostrando. É este modelo que nós estamos fazendo aqui. Nós temos o modelo ao lado, que é basicamente a VP17, mas voltada a produzir o café diretamente na garrafa térmica. Também é um item do nosso portfólio. Essa garrafa encaixa embaixo da máquina e já solta o café diretamente no recipiente. Ou seja, você não tem esse processo de colocar na jarra e depois pegar da jarra para passar para a garrafa. Essa aqui vai direto na garrafa, já sai o café, você fecha a garrafa e o processo está pronto. A entrada de água é absolutamente a mesma. Ou seja, entra água fria, 2 litros ali por cima. Essa nossa garrafa tem 2,5 litros. Ou seja, não tem nenhum tipo de problema de vazar em nenhum momento. A nossa ICBA, que é uma máquina já um pouco maior, é a intermediária da família. Essa sim já é uma máquina automática. Ela tem ligação hidráulica. Essas duas primeiras, a VP e a CWA, são ligações na tomada. Não são ligações hidráulicas. Ou seja, a gente coloca a máquina direto a água direto na máquina. A CWA já é ligação hidráulica, ela já faz toda a parametrização naquele painelzinho ali na frente, tudo programado, quantidade de café, quantidade de água, o tempo que você vai levar para fazer. Você aperta o botão, ela é uma máquina, em termos de praticidade, é um espetáculo e ela faz o dobro de café por hora. Isso é para uma produção um pouco maior dentro da sua cozinha. E aí nós temos a Titan, que aí essa é um tanque de guerra. Essa máquina faz 120 litros de café por hora, como o André mencionou. Isso muito voltado a grandes cozinhas com mais de 2 ou 3 mil refeições diárias, hospitais, grandes hotéis. Isso é uma beleza, essa máquina é incrível. E quanto mais você vai crescendo, obviamente, a sua redução na questão de quilos por litro é maior, porque a efetividade do processo ele vai se intensificando. Temos também os nossos servers, que são as garrafas térmicas, esse de 3,8, que também serve para servir o café no de jejum diretamente. Nós temos essa torneira e essa proteção de aço que é realmente muito forte. Não é um produto que se quebra e a gente pode fazer na visita, levar um desses para que vocês olhem os produtos. Isso tudo é levado pessoalmente para que vocês possam olhar o material. Temos as duas garrafas térmicas de 2,5 e de 3,8 e temos uma jarra um pouco menor de 2 litros, que essa para uma coisa um pouco mais reservada. É um produto bastante elitizado, mas para refeições, para reuniões, para salas de coffee break. Ela vai direto também na VP, ela pode ser encaixada aqui e o café é servido diretamente no local. E o tempo de vida útil aumenta com relação a qualquer outro produto, até porque é o mesmo produto, o mesmo material da garrafa térmica. Só complementando, Jorge, voltando aqui o TF Server também é algo que é um grande diferencial que esse tipo de servidor proporciona para a operação. Você tem um painel digital na parte superior do TF Server, que é essa primeira térmica que nós vemos à esquerda,
que te apresenta duas informações. Há quanto tempo o café está pronto dentro dessa térmica, então para o operador monitorar o tempo de vida útil da bebida e a qualidade da bebida fica muito mais fácil. E também o volume, quanto de café está ainda dentro dessa térmica. Conforme vai sendo consumido, ela vai apagando umas barras que indicam o volume e o operador sabe quando está acabando o café e precisa preparar uma porção nova para não ficar com um gap de um momento sem poder fazer o serviço de café. Ok? Temos os nossos filtros de papel, todas as máquinas, isso é importante também mencionar. Não importa o tamanho da máquina, o método é o mesmo. É filtro de papel, passagem de água, chuveirinho através da máquina. Você aproveita toda a superfície do filtro de papel e, dependendo do tamanho da máquina, esse filtro aumenta conforme conforme a produção da máquina. Mas as 4 máquinas que a gente tem de café coado são com filtro de papel neste mesmo formato que o André mostrou para vocês quando iniciou o processo de produção de café. Temos também nossos filtros de água, é um processo de filtragem de água também espetacular. E temos outros produtos no portfólio, quer dizer, assim, o portfólio é bem vasto, mas depois a gente pode enviar a todos vocês, a quem se interessar, tá? Então, para a gente resumir um pouquinho aqui, quais são os benefícios que a gente acredita e que pode compartilhar com vocês, que isso acho que é uma coisa muito importante, né? O rendimento e a produtividade, na média, esse método, ele reduz o consumo de pó no mínimo 25%. A gente está trabalhando entre 25% e 45%. A gente reduz efetivamente na prática. E é por isso que a gente convida vocês a nos contatar, para que a gente possa mostrar para vocês na prática essa diferença. Vocês fazem um produto, vocês fazem o método de vocês na mesma quantidade de litros, a gente faz nesse método BAN e mostra na prática para vocês o quanto que se reduz de pó. A qualidade do café vai ser sempre a mesma, sempre a mesma. O custo operacional é incrível, quer dizer, vocês viram aqui, nós fizemos o café fazendo a apresentação. Então a pessoa coloca o café, a colaboradora coloca o café para fazer, começou a passar o café, a pessoa já vai fazer outra coisa. Ou vai cortar laranja, ou vai preparar o suco, ou vai ver assim, qualquer outra questão dentro da cozinha. Ela não tem que ficar olhando para ver se vai vazar, para ver se está quente, nada disso. A máquina faz, vai deixar o café pronto, na temperatura correta, no sabor que você fez, na receita padronizada, com a balancinha que foi previamente colocado. O colaborador pode deixar pronto quantos filtros de papel já com o produto quiserem, e aí é só ir trocando o filtro de papel, como vocês mesmos viram. Só para mostrar para vocês como é que fica. Esse é o filtro de papel. Esse é o filtro de papel. Esse é o porta-filtro, e esse é o filtro de como fica a borra no final. Toda a superfície ela é utilizada, toda a superfície, inteirinha. Então esse é um dos grandes segredos do método que faz com que se aproveite todo o campo, e isso sim reduz o consumo do produto, da matéria-prima. Você aproveita toda a superfície, todo o pano. Não é um cônico, não é igual ao filtro de pano, que você tem como se fosse um saco e que fica muito concentrado no fundo E o café na parte superior e o café na subtraído. parte, exatamente. Segurança do colaborador, como vocês viram, o processo é inteiro com água fria, ou água fria diretamente que você coloca, ou ligação hidráulica. Ou seja, não tem esse negócio de você pegar com jarra no panelão, ou depois transferir, nada disso. O colaborador não toca em água quente, o colaborador não toca na máquina, a máquina nunca vai estar quente. Higiene e limpeza, sem dúvida nenhuma, é um processo com coador de papel, e assim, a interação, o contato entre o colaborador e a máquina durante o processo é praticamente nulo. A máquina faz todo o processo. Não tem intervenção do colaborador durante a operação de café. A robustez, sem dúvida nenhuma, é um aço 316. Não sei se todos vocês estão familiarizados com isso, mas é um aço de excelente qualidade e a liga dele é fortíssima. Só entrando na parte de robustez,
Hoje a BAN ela fornece a garantia mais extensa no mercado, tá ok? Então todo equipamento BAN ele tem 1 ano de garantia sobre a mão de obra, 2 anos de garantia sobre todas as peças, 3 anos de garantia nas placas eletrônicas e para os nossos equipamentos que utilizam sistemas de refrigeração, 5 anos de garantia para o compressor, tá ok? Então isso denota a robustez e a confiança que a fábrica tem nos equipamentos que ela disponibiliza no mercado. Perfeito. Praticidade e rapidez, vocês viram quanto tempo o café passa. Experiência e tradução, isso aí, sem dúvida nenhuma, é a líder mundial em máquinas para o preparo de café, presente em mais de 90 países no mundo, tá? Qual que é a nossa sugestão de trabalho para a gente finalizar? Vocês têm aqui o nosso contato, o meu, do André, do Luiz, o nosso diretor-geral. Contato via WhatsApp ou telefone, vocês vão receber a apresentação. A gente analisa a base de clientes, quanto ao número de cozinhas, volume de café diário, a gente conversa com vocês pessoalmente, a gente vai em cada ponto, faz o teste de quanto vocês utilizam, de quanto a gente pode reduzir, mostra para vocês a efetividade do processo, mostra a máquina pessoalmente, e a partir daí a gente faz a proposta comercial, a partir do diagnóstico, mostra o payback, mostra os benefícios, enfim. O que eu posso dizer para vocês é que isso tem ajudado muito a muitos clientes na questão de economia, praticidade, sustentabilidade e higiene. Padronização. Essa padronização e o ganho operacional é uma coisa muito latente e muito forte quando vocês estão na operação no dia a dia. Isso é uma coisa que assim vocês vão ver na prática. Isso é uma coisa, a operação vocês vão ver na prática. O ganho é brutal. Então, assim, o que é importante é que vocês, havendo interesse, nos contatem, que a gente possa levar o produto, que vocês olhem o produto e que a gente faça o teste no local. Assim, realmente os ganhos são muito grandes, tá? Tá aí o nosso contato, vocês vão receber. E agora, para finalizar, tem um videozinho de 2 minutos, é coisa curta, mas que vai mostrar para vocês um processo na prática de uma grande mudança dentro de uma cozinha com uma máquina grande, cozinha industrial. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, a gente agradece muito aí a Obrigado. atenção de vocês e nos colocamos à disposição para precisar.
Pessoal, que bacana, mais uma vez. Jorge, obrigado mais uma vez. Que bacana. Obrigado. Luiz, obrigado pelo espaço. Eu agradeço. Falando de inflação, pessoal, falando de inflação, falando de café, pode ir, ficar à vontade. Falando de café, né? Até vocês falaram, o pessoal falou proteínas. Calma, pessoal, a gente quis ajudar vocês. Porque quando a gente fala não só, poderia apresentar um fornecedor com um pó de café diferente, sem a metodologia desses ganhos e toda a eficiência que foi mostrado, é algo além daquilo que a gente precisa. Então, tá aí uma oportunidade grande para você convidar o Jorge, o pessoal, para levar para o seu time de operações, fazer o teste, provar o como é bom, provar o resultado, fazer as contas, enfim, aí é critério de cada um. Eu vou chamar agora, pessoal, então, né, o Augusto, agora da Denner aqui com a gente, para falar de proteínas. E proteínas, vamos lá, Augusto. Muito bom dia, Augusto. Bom dia, seja bem-vindo aqui com a gente. Augusto, proteínas é um calcanhar de Aquiles para nós, porque representa aí, né, pessoal, 30, 40, 50%, dependendo do contrato. A proteína, ela é o carro-chefe para nós, né? Então, realmente, tudo que se mexe na proteína, para mais ou para menos, reflete diretamente no nosso custo, na nossa inflação. E nós, pessoal, fizemos questão de estar trazendo a Denner aqui, alimentos. É a primeira vez que eles têm a oportunidade de participar. Eles, inclusive, conversaram aqui com o Walter, que é um diretor nosso, fizeram aí um bate-papo antes para a gente entender. Por quê, pessoal? Para nós aqui, enquanto a Berk, a gente tem sempre o quê? O objetivo nosso. A gente quer que o mercado hoje, nós tenhamos a Denner, o João, o Pedro, o frigorífico A, o B. Ao longo dos anos, o que a gente vê, Augusto? Que cada vez mais o mercado de proteínas foi enxugando os frigoríficos. Hoje a gente vê quase que um monopólio Brasil em termos de frigoríficos aí, mas a gente tem empresas que têm hoje, por exemplo, vocês, que nasceram no varejo, olharam ali, inclusive o Fernando Petrauskas, o pessoal da Nutri Saúde está aí. Parabéns por esse projeto, que acho que vocês começaram isso lá muito, né, alguns anos atrás, fazer essa ponte, fazer essa ligação. E é isso que a gente está aqui realmente trazendo vocês, por quê? Porque quando a gente fala de refeições coletivas, tem fornecedores hoje que ele fala assim, poxa, o que é refeições coletivas? Hospital, merenda, presídio, produto A, B, como é que funciona tudo isso? E vocês começaram ali com a Saúde alguns anos atrás e foram entendendo esse mercado, né? E vai, claro, vai falar um pouquinho aqui agora. E o nosso objetivo, Augusto, né, é exatamente o quê? Que a Denner, junto com a Beck, possa hoje ser um grande fornecedor, um grande player para atender os estados, para atender CD, para atender ponto a ponto, porque é isso que esse é o nosso objetivo. Não simplesmente eu trago aqui a JBS, a Marfrig, BRF, que são grandes parceiros nossos, mas a gente quer também que vocês, assim como a gente estava conversando nos bastidores, foram lá na Cevale, já antecipando algumas coisas, trazer eles para o nosso negócio. Ó, vem ver refeições coletivas, que às vezes, pessoal, se você já conversou com algum fornecedor, vários fornecedores falam para a gente assim, refeições coletivas, não, o prazo é muito longo, entrega ponto a ponto, é uma caixinha aqui, é uma caixinha lá. Pessoal, de verdade, dentro da indústria, dentro das empresas, refeições coletivas não é bem visto. É muito melhor o quê? Um varejo, que entrega toneladas no Carrefour, toneladas no Atacadão e aquela coisa toda. Então, eu agradeço vocês de querer trabalhar com segmentos de refeições coletivas, o Denner, né? O Denner Júnior lá. E fica o Breno, né? Fique à vontade aqui, inclusive vocês que estão participando aí também da Denner aí, um abraço para todos vocês. Fique à vontade em casa para falar um pouquinho para nós, inclusive, desse cenário de proteínas que tá pesado no momento a questão de preço, e depois apresentar para a gente alguma solução diferente que a gente pode ajudar e ter custo-benefício aqui dentro. Perfeito, Luiz. Muito obrigado aí. Fique à vontade aqui, tá? Valeu, vamos lá. Bom dia a todos, né? Meu nome é Augusto. Gostaria de agradecer o convite da ABERC, né, em nome do Luiz, do senhor João, que nos convidou para participar aqui e está falando com vocês a respeito de proteínas, né? A Denner Alimentos está situada na cidade de Itapuí, no interior de São Paulo, né? Nessa cidade temos dois abatedouros de aves, ao nosso lado temos frigoríficos bovinos. Então, o nosso meio, né, o nosso canal se conecta muito
com proteínas, né? E eu vou apresentar logo mais um pouco da empresa. E até como o Luiz sugeriu, falar um pouco para vocês do universo das proteínas, né? Do cenário que nós estamos vendo. Nós atendemos já alguns grupos de cozinhas há alguns anos, então nos colocamos numa posição como entendedores das dores das cozinhas, entendedores do que uma cozinha precisa em termos de proteína. A gente entende um pouco desse universo e, como o Luiz bem colocou, aqui nós precisamos fazer uma conexão. O nosso mundo precisa se conectar com o mundo de vocês. Os grandes fornecedores, as grandes indústrias, elas estão procurando conexões. Então, muitas vezes elas usam uma ponte, o distribuidor, né, para centralizar essas operações e nós fazemos os repasses das proteínas para vocês. Então, não tenham dúvida que nesse ambiente existem muitas oportunidades. Muitas oportunidades que algumas cozinhas já estão aproveitando, porque, como o Luiz, pegando o seu gancho, Luiz, como você bem disse, deram espaço para mudança, né? Eu acho que a mudança, a característica você não precisa mudar tudo o que você faz, você simplesmente deixa espaço para entrar uma ou outra coisa nova e, consequentemente, essas atitudes vão te trazer redução de custo, vão trazer vários benefícios para a sua operação, correto? Maravilha. Vamos falar um pouco da apresentação aqui, então. Vai mostrar a Denner primeiro ou vai mostrar o vídeo? Vamos colocar o vídeo, então? Isso, para conhecer a Denner aí, o pessoal saber quem é, o pessoal ter uma ideia de como é. Tem áudio, já? A história da Denner Alimentos começa em maio de 1993, quando nosso fundador, Denner Guarnieri, adquiriu seu primeiro caminhão e iniciou sozinho seu negócio, com a distribuição de açúcar e seus derivados. Eles são ruins Hoje assim, somos eles não mais de conseguem. 350 colaboradores, contamos com mais de 60 veículos, mantendo-se como exemplo de empresa organizada com a máxima agilidade no atendimento. Nosso escritório e centro de distribuição está localizado em Itapuí, interior de São Paulo, e conta com mais de 9.000 metros quadrados de área construída para a estocagem de nossos produtos. Além da matriz, mantemos centrais de logística e distribuição em grandes centros como Campinas, Franca e São Carlos, além de cidades de Jacarezinho e Serrana, para facilitar a distribuição de nossos produtos e agilizar o atendimento em todas as regiões que atuamos. A Denner Alimentos está presente em mais de 10.000 negócios, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, empresas que crescem conosco a cada dia. Trabalhamos sempre com as maiores e melhores marcas do mercado alimentício e uma enorme variedade de produtos, para garantir, sempre, a satisfação plena de nossos clientes, proporcionando uma linha direta entre a indústria e o mercado food service. Completamos 30 anos em 2023 e, desde o início, atuamos de forma inovadora, fruto de uma trajetória marcada por muita força de vontade, trabalho, dedicação e carinho, para garantir sempre bons negócios. Fornecendo tudo que a indústria de transformação alimentícia necessita com os melhores preços, e com isso, chegando aos lares de milhões de brasileiros. Denner Alimentos 30 anos, o melhor do food service. Legal? Vamos lá para a apresentação, então. Falar um pouco do cenário de proteínas, né? Como o Luiz bem sugeriu, acho que é um gancho interessante, Luiz. O que nós, da Denner, vivemos ali? Nós vivemos o impacto em real time, como costumamos dizer, da oscilação das proteínas. O distribuidor, ele é o primeiro canal que sente esse impacto, e nós recebemos o comunicado da indústria, né, em tempo real. Nesse caso aqui, eu preparei uma apresentação bem direta, bem rápida, no seguinte sentido, né? Você que está à frente da cozinha, atuando na área de compras, você deve sentir um pouco desse impacto, dessa oscilação. Isso é normal. Nós conversamos com inúmeros compradores, eles falam: Augusto, é uma montanha russa, né? A hora está lá em cima e desce, a hora que eu penso que está estabilizado, acontece alguma coisa. Obviamente, todos sabem, a proteína ela é impactada por questões internacionais, questões de guerra, questões... Tudo Climáticas, né? climáticas, Luiz. A gente tem que torcer para chover, depois torcer para parar de chover. A gente não sabe mais para que vento a gente acende, né, Luiz? Para estabilizar a coisa, né? Porém,
Especificamente nesse momento, Luiz, eu gostaria de ressaltar acho que vocês vão se encontrar no que vou apresentar aqui, né? Nas nossas visitas por diversos frigoríficos, abatedouros, indústrias, como comentei com você antes, Luiz, aqui, nós tivemos recentemente na Cevale, tivemos visitando a planta da JBS, a planta da LAR, são grandes cooperativas, os maiores players da América do Sul, né? Isso. Que têm operações formatadas para o mercado interno e externo, né? A gente pode perceber o seguinte: o Brasil ele se consolida, né? Como nesse momento, com o maior número de produção de proteínas, com o maior volume de produção de proteínas, correto? E 75% dos brasileiros, e vamos pensar, são aqueles colaboradores que trabalham onde as cozinhas estão, consideram a carne como, né, seja ela bovino, suíno ou aves, como indispensável na sua dieta, né, por conta de saudável, né, por conta de saudabilidade que a gente fala, né, então, indispensável. E esse paradigma, a contradição que eu ressaltei aqui, né, com essa oferta abundante, né, no mercado interno, o mercado está estabilizado interno de consumo. Então, quando a gente participa dessas reuniões, Luiz, a gente percebe que o consumo do mercado interno do varejo, do food, ele está um pouco estabilizado pelo consumo de renda das pessoas, né? Isso faz com que haja uma sobra desse produto nas indústrias e essas indústrias façam o repasse dessa mercadoria no mercado, né? Em canais diferentes, em canais que eles não estavam habituados, talvez não estavam formatados. Muitas vezes a indústria estava preparada para uma exportação, essa exportação por algum motivo não ocorreu, houve uma represa ali, né? Represou aquele produto e ele precisa buscar um novo canal. É aí que a gente entra. Vou fazendo um paralelo, viu, Luiz, com que a gente entra e aí a gente surge como uma oportunidade para a indústria falar, olha, eu estou precisando, Augusto, eu estou te ligando aí, precisando, eles usam o termo desovar 100 toneladas de filé. Opa, é aqui mesmo. Muitas características disso fazem com que o preço tenha uma tendência de queda. Por outro lado, como você bem frisou no começo da apresentação, quando a gente olha para o bovino, né, o bovino com uma tendência de alta. E a gente vivia uma perspectiva assim, que quando o bovino subia, ele automaticamente puxava o preço das aves, né? E também do suíno, né? E hoje a gente está vendo uma disparidade entre os dois, né? O bovino ainda muito lá em cima e as aves... Estacionou lá em cima, né? Estacionou. A palavra-chave foi essa, Luiz, ele estacionou. Por quê? Ele está encontrando o que a gente até no slide da frente aqui. Poderia me ajudar aqui para mudar o papo? Vamos lá. No slide da frente, voltou um, aqui, ó. Vai. Agora voltou. Voltou? Estabilidade produtiva, Luiz. Quando eles têm essa estabilidade produtiva, né, eles equilibram essa rentabilidade interna, colocam um produto num determinado preço e, consequentemente, a gente não consegue ver esse preço cair muito. Esse fator, Luiz, acontece muito pela venda da ponta, do B2C, lá no consumidor. A gente, às vezes, está vendo a indústria falar num preço aqui, mas no supermercado, quando a gente vai fazer a compra ali, a gente não sente essa diferença. Vou dar um exemplo. Mussarela. A gente cansou de comercializar mussarela a 23, 24 reais, e eu, como consumidor, quando ia para o supermercado comprar uma mussarela na minha cidade, eu estava pagando 45, 50, 60 reais na mussarela. Então, havia ainda um time para esse ajuste acontecer, né? Esse time todo, ele reflete automaticamente nas nossas compras do dia a dia, correto? Bom, falando sobre essa estratégia de mercado interno, né, nós temos a migração estratégica de volumes, que eu quero dizer o quê? A indústria está redirecionando produtos para o mercado interno, é nessa hora que a gente pode ganhar, é nessa hora que a gente tem que atuar juntos, se conectar. Conveniência total, né? A indústria também percebeu que aquele commodity bruto, ele precisa ser melhor lapidado, tá? Então ela vai apresentar produtos híbridos, produtos temperados, produtos pré-prontos, produtos que vão fazer com que haja uma praticidade no dia a dia enorme. Então a indústria, nas nossas visitas nós percebemos muito isso. Daqui a pouco nós vamos apresentar um produto que vai demonstrar isso que vocês com clareza, né? E
o hibridismo, né? A gente falou aqui um pouquinho antes no nosso bate-papo aqui, né, Luiz? Produtos com origem vegetal, com conexões com o animal, né? Então, isso tudo está muito em alta, né? Além de tudo isso, um case que é importantíssimo que eu vejo para as cozinhas, né? É a embalagens inteligentes. Então, eles estão entendendo que vão ter que porcionar mais isso daí. Na Denner, a gente já consegue ter porções menores. Não chegar, me entrega uma caixa de A100, Augusto, vai uma caixa de quase 30 quilos, o pessoal não tem onde guardar, não tem. Então, a gente consegue porcionar, estamos chegando em torno de uma caixa de 15, 10 a 15 quilos. Isso é importante, Augusto, por causa, até aproveitando o teu gancho, né? O pessoal de qualidade, questão de cadenciamento de produção, né? Segurança alimentar que está ali, você pega ali, ela vai usar para o almoço, vai usar para o jantar, ela vai usar para a ceia. Então, realmente, quando vocês têm essa preocupação para trazer para a gente, o pacote de 2,5 kg, vem 4 na caixa, né? Um exemplo com 10, ou vem embalagem menor, para que ela possa separar aquela quantidade para aquele turno, para aquele perfil. Lógico que nós temos unidade de 3.000 refeições, 5.000, 10.000, mas tem muita unidade de 100 refeições, 200 refeições, e que essas questões de porcionamento, essas questões de embalagem, ela é muito impactante para o comprador comprar, entendeu? Claro, Luiz, muito bem colocado. Inclusive, em nossas visitas às indústrias, a gente fez questão de frisar isso. Olha, vocês querem atender esse canal? Nós precisamos ter esse porcionamento, precisamos ter essas embalagens que possam ter toda essa, proporcionar essa usabilidade ali, né, de forma eficiente. Até tem o Edmilson, um colega nosso, está falando sobre a embalagem de 1 quilo. Aqui, Edmilson, depois, no contato, vocês vão estar falando pessoalmente com eles, e aí você fala exatamente qual é o seu item, né? O item que você, qual item que você trabalha, qual item que você precisa para você passar exatamente para o pessoal poder avaliar para você, tá? Aqui especificamente a gente não vai falar de um de outro, né? Mas como você já deu essa abertura, é bom para a gente já saber que vocês têm embalagens menores, então. Claro, acho que daqui a pouquinho na apresentação vai até aparecer um pouquinho os exemplos de embalagem, mas eu volto na dúvida dele sim, Luiz, para rapidamente pincelar. Vamos lá. Aqui eu já entro efetivamente, Luiz, na eficiência financeira e operacional das cozinhas, né? Que nós estamos falando aqui, né? A gestão de insumos, né? Que tem um controle que a gente percebe que a cozinha está comprando efetivamente, né? Para evitar qualquer capital parado, né? Então, em just in time, praticamente, né? As cozinhas que conseguem ter um espaço de armazenagem maior conseguem aproveitar um pouco mais a oportunidade, porém aí que vem um segredo da Denner. Nós temos um pulmão lá de mercadorias onde a gente pode estocar. Então, talvez fazer, para combater esse desperdício aqui, né, para poder a gente agir dessa forma, nós, além de ter essa proteína padronizada em pacotes menores e tudo mais. Existem pacotes padrão, pacote despadrão. A gente pode falar depois, como você bem disse, em um outro momento. Mas assim, Luiz, o cenário aqui é que toda vez que vocês interagirem com a gente, as nossas margens em commodities são super apertadas, tá? Então, muito você falou no começo aqui, Luiz. O pessoal olha meio torto para atender os grupos, porque no varejo talvez as pessoas buscam uma margem maior pela entrega, pelo serviço prestado. Quando a gente se depara com a cozinha, a negociação é totalmente diferente. Tabela para 30 dias, prazos mais esticados, Prazos extensos. logística pulverizada, a grande maioria. Temos empresas com CD aqui, mas a grande maioria é pulverizado. A gente entra em outros seara, de outras esferas aí, que com certeza... Ficar para nós, os seus diretores lá, assim, qualquer empresa, qualquer indústria, fala, pô, mas o que é isso, cara? O que você está trazendo? Né? Exatamente. Tem esse desafio lá também, né? Temos esse desafio, Luiz. Então, assim, o que a gente costuma dizer é que quando a gente apresenta um preço para a cozinha, vocês podem ter certeza que esse preço vai chegar, o valor da mercadoria vai chegar muito próximo ou abaixo da indústria, devido ao nosso canal, que tem um volume gigante de movimentação de mercadorias, e pela desova da indústria, e principalmente porque nós já entendemos como funciona. É o nosso DNA vender barato. Se a gente começar a precificar lá em cima, vier para essas tomadas,
Muito porque algumas cozinhas já cotam por meios digitais, né? Então você portais, tem né? Portais, né? portais digitais, então você não consegue muita negociação assim, caso a caso. Até fica uma sugestão, Luiz. Quem consegue se conectar e fazer essas negociações caso a caso ali com a gente, com a nossa equipe, até está aqui o José Daniel, depois ele vai participar um pouquinho, consegue melhores condições. Beleza? Porque no portal, isso a gente acompanha, né? O portal está aí disponível. Aí o comprador, você coloca o seu, o outro dele, o comprador aperta um play, né? Só que eu acho que aí é a hora de vir, pera lá, de repente é 20 centavos que ajusta aqui, é 10 ali, 15 ali, pera aí, deixa eu ver o que, que eu faço aqui. Forma um pool, forma um mix ali e consegue fechar uma boa negociação, né? Luiz, importantíssimo o gancho do automático, né, Luiz? Da compra automática, né? Quando você está falando de comprar o produto e negociar o preço num painel digital ali, muitas vezes você não deu a oportunidade de a gente explicar um pouco sobre a quebra. Eu, às vezes, perdi cotação para uma empresa que estava utilizando um produto muito inferior do que eu estava oferecendo. Porque na linha de commodities existe no mercado produto A, produto B, produto C e até produto D. Entendeu? Produtos têm mais É o quebra, mesmo, né? É frango. filé de frango, mas existe A, B, C e D, entendeu, Luiz? E a gente sabe. Então, a gente também se coloca à disposição para tirar uma dúvida de qualquer comprador. Augusto, estou negociando a marca X, estou negociando um produto, muito provavelmente a gente conhece já, ou os nossos contatos vão poder dar uma explicação. Ó, esse é um produto. E eu falo para você, Luiz, quando a gente tem algum produto que está na mesa que é bom, mesmo não sendo nosso, a gente dá o sinal verde para a cozinha. Essa nossa parceria estende para isso. Falou, ó, esse produto é muito bom, eu conheço e está com preço muito bom, manda bala. Entendeu? Então, a gente se propõe a fazer isso no nosso universo de parceria. Perfeito. Correto? Finalizando essa parte de previsibilidade, essa é a palavra, Luiz. Consegue ter previsibilidade, Luiz? O que você me fala pela sua experiência? Ultimamente está muito difícil, né? Com esse cenário A ABERC está aí para ajudar nisso, para né? apoiar. Para apoiar, né? Previsibilidade que eu digo aqui, Luiz, uma das principais premissas aqui, é se você sabe o seu consumo mensal de determinado item, tentar negociá-lo com antecedência e tentar negociar o volume. Ah, mas eu não tenho onde guardar, Augusto. Essa parte pode deixar com a gente. Se a gente teoria, muito provavelmente a gente vai conseguir ter um preço mais seguro, Pelo né? menos para 30 dias, por exemplo. Pelo menos para 30 dias. Augusto, talvez para 60 dias, podemos pensar nesse caso. Podemos pensar nesse caso. Mas para 30 dias, com toda certeza, né? Então a gente negocia uma proteína lá e a gente segura esse preço por esse determinado time aí. O que eu preciso? Saber a quantidade de consumo da pessoa. Augusto, eu consumo 100 toneladas. Estou dentro do jogo. Augusto, consumo 10 toneladas. Estamos no jogo. E eu entrego para a cozinha que consome 2 toneladas, Luiz. E, para a gente, é tratado da mesma forma, está no mesmo canal de cotação. Legal. E no caso, vocês, Augusto, que nem a gente está vendo as exportações brasileiras bombando, nós estamos chegando na China, por exemplo, com uma cota máxima lá, já vai travar nossas exportações lá, porque tem um teto lá, tem uma lei, tem um limite lá. E isso, para nós, deixa a gente muito preocupado, porque é muito produto indo e a gente ficando sem. Mas na visão de vocês lá, em questão de preço, esse ano ainda, a gente ainda, por eleições, por Copa do Mundo, vocês têm um sentimento ainda de mais alto ainda, ou de estabilidade? Ou, claro, que se isso tiver alto, vocês também se aproveitam das oportunidades que você vai falar daqui a pouco? Ó, Luiz, bem contextualizar tudo isso. Assim, a gente tem um sentimento que vai haver uma alta, tá? Essa alta foi tentada já há uns 40 dias. A gente sentiu um gap ali, um pulo. Não se sustentou, manteve. Mas assim, nós estávamos falando, chegamos em termos de filé, né, das aves, né, vamos falar assim, filé, alguns cortes específicos, foram negociados nos menores níveis dos últimos anos. Então, é perigoso, porque a tendência para baixo não vem mais. Eles só estão esperando um momento específico. O que a gente tem o contato com as indústrias? Reduziram o abate, reduziram as plantas. Isso é uma manobra comum para subir preço, tá? Não estava fechando a conta, Luiz, desse pessoal. Então, há nos frigoríficos uma ação para subir preço. Isso com toda certeza no mundo.
nós, como distribuidor, como canal de oportunidade para canal transformador, a gente, de certa forma, consegue se colocar numa posição estratégica, porque quando o mercado, às vezes, dispara, a gente consegue ter oportunidades que garantem uma certa estabilidade para os grupos. É esse mindset que depois, no final, a gente vai colocar isso para os compradores, que é exatamente sair um pouco, ô Augusto, dessa questão assim, trivial, padrão, que a gente já aprendeu a vida toda, a maneira de cotar, a maneira de negociar e a maneira de ver ali, é o frango, então tá, o frango subiu, então tá, subiu, então ele abaixou, tá. Só que aí nesse meio eu tenho oportunidades que você falou de ou conhecer produtos diferentes, de ver coisas diferentes, de negociar coisas diferentes, quer dizer, de ter um mindset. E aí, depois, quando você chegar nesse ponto, é onde eu vou deixar claro que o comprador ele tem que ter o primeiro a comprar essa ideia de que, gente, desculpa, os fertilizantes lá, que vêm da Rússia, estourou, que nós dependemos de lá, que etc., que Combustível. a soja, que o combustível, o diesel tá, né, X reais, quer dizer, o contexto, ele é para todo mundo. Então, todas as cozinhas aqui, todos nós estamos sentindo na pele esse aumento e não tem como dizer assim, mas a Denner ela vai entregar o filé in natura R$ 1, R$ 2, R$ 3 mais barato que a Lar, que a Dori. Não, não vai fazer isso porque a produção está com eles lá. Porém, vai aparecer aí oportunidades que nós vamos discutir daqui a pouco. Eu acho que é o X do negócio, né? Claro, claro. Vão ter muitas oportunidades aqui. Assim, ó, para fechar com o que você disse aí, Luiz, cabe cardápios dinâmicos, né? Cardápios mais dinâmicos. A gente consegue, em algumas cozinhas, eles têm consegue alterar o cardápio com mais agilidade. Então, eu tenho a oportunidade. Ó, eu tenho uma sobrepaleta suína aqui que chegou para mim a R$ 10. Todo mundo quer, né? Em 5 minutos Mas aquele grupo, aquela cozinha que não consegue adaptar o cardápio, ela perde a oportunidade. Então, assim, para poder se valer ao nosso negócio aqui, tem que ter uma certa dinâmica na montagem do cardápio. E deixar claro para o comprador que, mas vamos pensar o processo padrão. Augusto, você me manda semana que vem aqui em Curitiba, né? A Cristina Peçanha está aqui. Me manda lá em Curitiba, assim, que daí eu vou testar na outra semana, que daí daqui 2 semanas a oportunidade ela já foi, que já foi. Então acho que essa questão, uma coisa eu estar cotando filé de frango para daqui um mês, in natura, você vai garantir 1 tom, 10 tom, isso aí está garantido, isso aí, ok. Mas nós estamos falando de uma sacada, de um aumento subindo e de um produto X, como você falou, um produto temperado, e que eu não tenho esse tempo para percorrer todo o processo de P&D, de ficha técnica. Aí você fala assim, Luiz, mas a gente não pode fugir. Não, tudo bem, a gente respeita a cultura de todas as empresas aqui, de todos os departamentos de qualidade, de operações. Só que a gente sabe, aí tem cases aí, né? A gente não vai ficar divulgando os nomes das cozinhas, mas que abraça o quê? Em 1 minuto. Claro, claro. Abraça em 1 minuto. E aí já era, foi, usou, testou, provou, excelente, né? Claro. É a quebra de paradigma aí, né? Quebra de paradigma. Luiz, assim, você foi especialista, sabe, né? Muito no que você está falando. É assim, ó, proteínas in natura caíram na mesa de negociação. A negociação é padrão, né? Estamos falando de cortes in natura, que vocês já compram há muitos anos aí, a gente é mais dinâmico. Quando nós temos algumas oportunidades, às vezes elas têm alguma característica específica, o produto tem um tempero, ou é cozido, pré-cozido, ou tem alguma outra situação, a gente já tem conhecimento do produto, já revendeu, pode dar algumas informações, mas a gente não tem muito time. O que eu costumo combinar com as coisas que a gente atende é que a gente fala assim, ó, eu vou deixar isso aqui em pré-reserva por 2 dias, 48 horas, para você tomar a sua decisão. Após isso, ele está aberto para a mesa. Porém, como alguns grupos já estão comprando com a gente forte, eles ficam na fila da oportunidade, né, Luiz? Então, enquanto você às vezes vai estar pensando, outros já vai estar fechando a oportunidade. E algumas oportunidades esgotam muito rápido mesmo, né? Então, é um time para entrar nesse negócio. Uma coisa que vai ter que estar bem alinhadinho ali é o time entre, lógico, que a gente envia amostras, faz parte do nosso processo enviar uma amostra para teste. Isso a gente combina tudo depois. A gente já conhece esse ramo.
tem a amostra mesmo. Deixa claro para o comprador que você tem os dois modelos, né? Você tem Os o dois in natura, modelos, o in exatamente. natura que filé de frango para o ano inteiro você tem. Se ele Exato. quiser filé de frango in natura, tá ok. Filé de peito, ok, tá combinado. Ou outro produto bovino, enfim, tem as outras itens que você vai falar. E Sim. tem o quê? Tem a parte, acho que pulou ali, né? Opa, Fer. Tem que botar um pouquinho. E tem a parte o quê? Tem a parte do negócio da inteligência aí, do ganho, da expertise, do diferencial, da oportunidade, Oportunidade. que é outra coisa. Oportunidade é outra coisa. Exatamente. Fechou. Vamos lá. Opa. Aqui só finalizando, né? Acho que você tinha que voltar alguma coisa ali só um pouquinho, só os produtos para adaptação rápida, né? Tá. Preparados, né? Adaptação rápida é aproveitar a oportunidade aí para. Você vai mostrar agora daqui a pouco. Vamos lá. Finalizando, né? Inovação, planejamento, nós falamos, né? Inovação, planejamento, planejar, para depois desenvolver, né? Tecnologias estão envolvidas extremamente avançadas e também parceria, né? Parceria é transparência, viu, Luiz? É entregar aquilo que é conversado, é combinado e, assim, às vezes até ajustar preço, tá? Augusto, tem um preço X, consegue chegar? Posso ver se a gente consegue chegar e ser transparente. Consigo e não consigo. Entramos propriamente na Denner Alimentos, Luiz. Vamos falar sobre... O videozinho já apresentou. Perfeito. E agora vamos falar e a gente já linka a oportunidade aí. A Denner Alimentos está situada na cidade de Itapuí, né? Tendo no seu proprietário o Denner, né? Que é a Denner Alimentos. E hoje à frente da área comercial também temos o Breno, que é o filho que vem no canal de sucessão aí, né? Temos uma planta moderna. Essa foto, quando era planta moderna, a foto é antiga, Luiz. Hoje nós temos mais 2 ou 3 pulmões com a característica praticamente dessa área do fundo aqui, que tem uma capacidade de armazenagem que eu já vou passar. Segurança alimentar é a nossa bola da vez, né? Qualidade pode ir lá, documentação, né? Porque no nosso negócio você sabe como é que é, né? A maioria das empresas aqui são ISO 9001, né? O segmento tem as empresas, as grandes e as médias aí, já são bem exigentes em relação a isso, né, Augusto? Com certeza. Faz parte da nossa prática, Luiz, receber. Nós atendemos, fora as cozinhas diretas, assim, os grupos privados, né? Nós atendemos o SESI, alguns hospitais estaduais, que são vendas canais diretos, né? E algumas licitações. Então a gente já tem essa dinâmica de receber visitas, pessoal, as nutricionistas, as vigilantes lá fazerem aquelas auditorias, né? auditorias, né? Bem lembrado aí. E a documentação, se não tiver, o pessoal, a documentação Documentação à parte, né, é importante. Inclusive, os fornecedores que a gente apresenta nas negociações, 90% são CIF, né, com inspeção federal, né? Existe um 10% que tem o CISB e tudo mais, e isso a gente interage nessa plataforma. Mas a maioria é CIF. Como a gente compra de fora do estado, os grandes volumes, então não teria condição de a gente não ter um produto se não for cifrado, que é o termo do mercado, né? Perfeito. Isso já traz uma garantia também, né? Muito bom pra gente. Né? Não é aquele produto termo fundo de quintal, né? Que às vezes apresenta algum milagre aí, né? Tem milagre, né? Vamos lá. Principalmente nas carnes moídas. A carne moída, nós temos quatro tipos lá. Vocês conhecem bem, A, B, mas tem mais 4 tipos que é o que eles fazem a adaptação, né? Uma que eu tô tendo né, até por surpresa nossa, muita comercialização dela é uma também da JBS, aquela IQF, soltinha. Faz parte do nosso portfólio. Essa semana está entregando aqui em São Paulo, não vou falar para quem, né? Para um grupo, um lote muito grande, que eles falaram, Augusto, conseguimos encontrar em vocês talvez uma quantidade possível de comprar num volume que a indústria estava dificultando de entregar, porque tem isso também, né? Isso é importante, né? Porque às vezes as cozinhas têm acesso a alguns produtos das companhias, mas, por exemplo, como que uma cozinha vai comprar uma carreta, uma carga, vai comprar... Não consegue, né? Então, via vocês, via parceria, via negócio, trazer algo. E essa de IQF, ela é muito boa porque eles têm, assim, uma perda muito pequena perto do normal. Né? Exato, e além de tudo a praticidade e tudo mais ali, né? Legal. Luiz, alguns números aqui rápidos, né? Nós temos na frota própria de 120 caminhões. Esses caminhões se dividem em 3 quartos, truque e bitruque, né? Depois 6 carretas e 20 vans. Por que eu faço questão de citar a frota própria? É por conta de garantia de qualidade também, tá?
Thermoquim, revisão, caminhões, a frota praticamente todas veículos 0 km, não temos veículo abaixo de 2024 na frota. Então, isso garante uma série de coisas no momento da entrega, né? Não passa por terceiro, por nenhum tipo de outra manipulação. Isso é muito visto pelos clientes lá, Augusto. A maioria dos clientes que as empresas têm, às vezes são multinacionais, e é um critério muito lá na entrada lá, né? Você vai entrar num cliente multinacional, dependendo como seu motorista, dependendo como ele tem que fazer integração, Existe todo Thermoquim tá ligado. exigências que têm que ser cumpridas, Isso é né? importante também, né? Com certeza, Pro com nosso certeza. negócio. Bom, temos lá mais de 6 mil posições pallet, né? Que a gente fala, né? São mais de 800 mil tons negociadas, 450 funcionários diretos, né? A logística, 90% do estado de São Paulo a gente faz ponto a ponto, né? Esse que é um dos nossos grandes diferenciais, que ainda tem muitas cozinhas que precisam do ponto a ponto. E depois também a gente faz entrega em CD em todo o Brasil. Então, negociou, está muito forte essa questão de CD, a gente percebe que algumas cozinhas estão migrando para ter CDs. Então, por exemplo, essa semana eu participei de uma reunião com uma cozinha que ela estava estabelecendo um CD pequeno que ela queria iniciar com embutidos, né? Toda a linha de embutidos. Então, nós fomos lá, participamos, falamos do nosso know-how de embutidos, levamos algumas oportunidades e foi muito legal essa troca de informações. Eles optaram por embutidos, por uma questão deles, e a gente foi lá, fez essa visita, teve todo o know-how, e a gente deu os prós e contras aí nessa tipo de aconselhamento, né? Legal. Frota a própria agilidade e o monitoramento aí, então. Entrega em todo o Brasil, isso vai proporcionar nossas negociações ocorrerem, né? Vamos entrar nos produtos propriamente, né? Aqui só queria deixar bem passar, Luiz. A Denner, ela vamos dizer, campeã, inclusive. Você perguntou, o Denner, o Breno estão aqui hoje, né? Eles estão em Curitiba recebendo o prêmio de canal distribuidor da BRF. Em Curitiba é hoje a premiação. Então, nós somos número 1 BRF, número 1 Seara. Essa, a foto abaixo é uma visita na LAR, onde nós fechamos uma parceria na Cevale, onde nós fechamos uma parceria com a Cevale. Uma empresa que dispensa comentários. Acredito que fica muito evidente que a indústria está conectada conosco e que ela quer usar a Denner, esse Até distribuidor. porque a distribuição, né? O que pega para ela é a distribuição. Então, ela entendeu que ela centraliza a operação no distribuidor e o distribuidor pulveriza, né? Essas ofertas e tal. Só que aí cai naquele ponto que é o que nós vemos, vocês vêm crescendo com as cozinhas, e essa reunião nossa aqui é para aproximar vocês da gente, a gente de vocês, o Brasil todo de vocês, assim, a gente fazer essa conexão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem muitos distribuidores, você tem muitos concorrentes, mas os concorrentes, a grande maioria, ele não quer entender de food service. Ele não quer entender que às vezes tem que entregar uma caixinha para o cara que está aqui em São Paulo, que daí a empresa está com a sede em Bauru, que aí a empresa é do Paraná, mas ela é da Bahia, ela tem sede aqui, que deve entregar lá, que o CNPJ não sei. Quer dizer, então essas nuances, essa forma de trabalhar, de receber, que o cliente tal é até 4 horas da tarde, que o outro na hora do almoço não recebe. Esses pormenores, a maioria não quer saber disso. Ela quer entregar 10 toneladas aqui, 5 toneladas lá. Então, um ponto focal dessa reunião nossa é isso. Tudo bem, a Cevale a gente já tentou trazê-los aqui, mas é isso. Eles não conheciam o segmento de refeições coletivas, eles andaram conhecendo alguns produtos por vocês, viram que é um mercado muito promissor, que tem muita saída, inclusive para os gaps de produção dele, produtos de exportação que a gente vai falar. Só que aí depende do quê? Do distribuidor. E uma vez que vocês, né, Augusto, estão conectados com a gente, entendendo a gente e vocês falando a linguagem do produto, vindo até nós, indo até a empresa, testando, que é um trabalho praticamente que o quê? De consultoria. Claro. E é isso que, às vezes, o quê? A dificuldade nossa com o distribuidor é isso. É que, eu não quero saber quem você é. Aonde que é para entregar? Não tem essa comunicação, né, Não Luiz? tem, E essa entendeu? interação. E a gente também, muitas das vezes, não tem tempo para sentar, para explicar o comprador, não sei o que, tal, o gerente está correndo, a gente está correndo. Então, a gente parou hoje aqui para ter esse momento, para dar continuidade nessa aproximação, para que você faça essas pontes com as companhias e consiga trazer uma carne que, por exemplo, uma carne
IQF moída, que nunca essa cozinha X que você falou ia conseguir pegar desse cara. Mas você está no meio da situação, você conseguiu entender aqui, conseguiu falar lá, tem o armazenamento, tem a logística, tem a tabela para 30 dias. Então, é aí que eu acho que é a grande sacada do namoro e de um casamento de parceria aí entre as cozinhas, vocês e a gente da Berk fazer esse movimento, entendeu? Claro, Luiz, eu apesar de dar frio na barriga quando eu vejo uma van nossa entregando 2 caixas de alho numa cozinha, dá frio na barriga, né? A diretoria agora vai estar vendo no vídeo, vai me matar depois. É. Mas assim, para fazer o negócio, eu acredito assim, eu passar o preço de uma proteína, eu tenho quase certeza que nós vamos se encaixar em relação a valores. Mas a gente sabe que interage com um universo muito amplo, né, Luiz? Nós estamos falando da entrega em si, nós estamos falando do prazo que você falou. Tem cozinhas que optam pelo risco sacado, tem cozinhas que optam por uma outra modalidade que é Estorno, estorno, tem aquela, eu quero boleto para o dia X somente, só pago de só terça, pago de quinta, terça e dia de 15, quinta. dia 10, dia... Então, quando você começa a botar tudo isso na mesa, isso todo mundo fala, mas eu não quero atender. Então, ou não há conexão. Espaço Não rola, né? Nós precisamos criar um canal lá para adaptar tudo isso. Estamos evoluindo a cada dia, Luiz. Isso é uma Está em evolução construção, acho que em isso é importante construção. falar, né? Em construção. Essa visita, inclusive, eu falar, Augusto, você tem, são peças, são filés, são cortes de todas as proteínas. Tem cubo, tem pouco cubo, não é o nosso carro-chefe. Mas, assim, a apresentação aqui, ela cria, acho que um marco aí para essa conexão, né, Luiz? Exato. É para isso que é para nós estamos aqui. Representando as grandes marcas, né? Hoje nós temos mais de 400 fornecedores, nível Brasil. Veja que amplitude, né, Luiz? Temos mais de 1.200 SKU. A Denner tem, além de proteínas no geral, embutidos de todos os tipos. Temos a linha de linha seca também. Estamos especializando em linha seca. Então tem, para a cozinha, farinha, óleo, tem muita oportunidade nisso, tá? Algumas coisas estocáveis que a gente chama aqui. Vocês chamam de estocáveis, né? E as margarinas, né? Que também vai aparecer aqui depois como uma oportunidade, que a gente tem muita. Como a gente recebe muito bônus, às vezes, da indústria e tal, a gente procura trazer produtos que são mais interessantes a preços mais viáveis, porque eles receberam bonificação de verbas, né? Que legal. Então, eu sou conhecido o rei da margarina aí também, meu Luiz. Tá? Eu sou o rei da margarina. Aqui é um pequeno exemplo, não daria para pôr as 400 marcas aqui, né? É um pequeno exemplo, né? E acho que já vamos falar um pouco da oportunidade. Até vou pedir para o José Daniel chegar aqui, né? Vamos lá. Precisamos. Esse é o José Daniel, né? Olá, bom dia a todos. Bom dia para você, comprador, parceiro que está nos assistindo aí. Gostaria de também agradecer a Berk, todo o pessoal aí. É uma honra estar com vocês, Obrigado. uma oportunidade imensa aí. Como você já me apresentou, sou José Daniel. Então, eu fico na parte do atendimento direto ali nas cozinhas, né? Desde a questão das negociações, digitação dos pedidos, rastreios, é tudo comigo aí, com o suporte do Augusto aí. Você é a pessoa que as nutricionistas adoram, que quer falar, os compradores. Quando você fala em AF, o Daniel até chora de emoção. Ele fica emocionado. Ô, Luiz, tem um outro grupo maior lá que também trabalha no setor, né? O Daniel está representando essas pessoas aqui, né? O apoio ao time. O apoio ao time, né? Ele trouxe aqui, a gente consegue, não sei se dá para a gente mostrar aqui, ó. Esse é o filé que está na apresentação aí do slide, né? Isso aqui é um exemplo apenas que eu trouxe, né? Esse é um filé já de frango, né? Filé ave, né? De peito. Filé de peito, que ele é cozido e congelado individualmente, né? Ele já tem essa tecnologia IQF. Sem osso. Sem osso, zero osso passado, inclusive em raio-x e tudo mais, porque é um produto de exportação. Esse produto, ele não pode ser comercializado no varejo normal, aqui no Brasil. Ele é diretamente direcionado para o canal transformador, tá? Nós temos 100 toneladas desse produto no estoque hoje lá, inicialmente, e vão vir mais, é uma programação. O peso desse exemplo aqui é a embalagem de 2,5 kg, né? Então, uma caixa ela vem com 10 quilos.
tá, Luiz? Conforme eu te falei. A praticidade acho que a bola da vez desse negócio, né? Ele é pré-pronto. E assim, essas fotos são fotos reais. Você pode ver que tem até links de WhatsApp, que fiz questão de trazer fotos reais. São 2 exemplos de 2 cozinhas que a gente atende, que testaram esse filé. Então é o seguinte, do momento que ele está aqui, nessa forma inicial aqui no superior da embalagem, que está congelado, você descongela, pode deixar descongelando de um dia para o outro na geladeira normal ali, na refrigeração, ou pode descongelar em 3 minutos no micro-ondas e ele está pronto para consumo. Então, lógico que as pessoas, para uma apresentação melhor, vão procurar dourar ou grelhar. Então, a gente fez o teste. Do momento que ele estava congelado até o momento que ele já estava, como estão as fotos embaixo aqui, demorou 1 minuto e 30 segundos para ele estar nesse estado aqui. Aqui deu muito certo para filé mesmo, né? Pro 90 gramas, 100 gramas. Estrogonofe ou cubos, foi excelente. Augusto, já vamos para o primeiro paradigma que os compradores vão olhar lá, ó. Eu sei que o comprador que está olhando aí está falando, não, Augusto, eu estou vendo ali que está em inglês ali e tal, que a minha nutricionista, meu departamento de qualidade. Bom, pessoal, aí já começou aí a hora que a gente entra em ação. Por quê? Outrora, quando não tínhamos esses problemas de proteína, ano a ano, de acordo com tudo que já falamos aqui, ele só vem se agravando mais. Menos abate, mais dificuldade, clima, enfim, é uma série de coisas que tem dificultado. Então, esse gap de um produto de exportação dentro da cozinha, ele tem que ser tratado com o pessoal de qualidade, com o pessoal de operação. Olha, primeiro ponto já está aí. Então, assim, gente, vai ter que superar, vai ter que entender, vai ter que discutir, vai ter que passar essa barreira do tal do rótulo em inglês lá, se o cliente vê, peraí. Se é em saco, se é em caixa, se é em... Esse é o primeiro desafio que já tem que começar, né? Já tem que cada um... E aí, se vocês quiserem fórmula mágica, não tem, tá, pessoal? Não existe fórmula mágica. Aí, as cozinhas que estão utilizando sabem aí o porquê, como fizeram para utilizar. Aí, vamos lá. Quando você chega para o cozinheiro, aquela senhora, 60 anos, ela trabalha a vida toda na cozinha, ela vai olhar para a embalagem e vai olhar para o peito, ela vai falar assim, isso aqui não é bom não, hein? Olha, não é legal, porque, ó, olha aqui, tá parecendo o quê? Isso aqui tá parecendo, né, um plástico. Já começa outra, por quê? Porque a vida toda ela pegou o filé, ela filetou, ela fez ele ela que pegou, ela que manipulou. Então, essa barreira da cozinha industrial com o cozinheiro antigo, aquele de casa, já é outro ponto também. Claro. Aí, quando eu trago para o teste, como que eu vou fazer? Você faz ele em isca, você faz em estrogonofe, você faz no forno combinado, você fileta, você faz ele... aí, chama lá, vamos lá, vamos dar uma luz. Chama o pessoal de P&D, chama o chefe, chama lá a cozinheira, chama o compras, reúne todo mundo, discute e faz aquilo ali, o quê? Da melhor forma que achar e coloca no sistema. Então, eu estou comentando sobre isso porque, às vezes, a expectativa é que assim, poxa, a gente esperava que vocês trouxessem hoje um filé de R$10. Gente, mas como que eu vou trazer se hoje você vai comprar um CMS hoje, que eu não pagava, era de graça outrora, hoje está um absurdo. Então, assim, hoje a pena do frango é caro, tudo é caro, né? Então, quando a gente parte para uma linha de produto de exportação, mas não está ainda no mercado interno, na embalagem em português, tal. Pessoal, é oportunidade. É oportunidade. Então, é um canal que eles não podem ir para o varejo, eles não podem. Se eles não vierem via gente, eles têm que pegar isso aí e descartar isso aí de outras formas, que vai ter uma perda muito. E é um produto que, se você for na Europa, se for na Inglaterra, você vai comer esse produto. Você vai usar esse produto lá, ele vai estar lá. Então, eu estou fazendo um contexto meio que geral, porque a primeira coisa que acontece assusta todo mundo. O rótulo, a forma, cozido. Agora, eu tive a experiência, Augusto, assim, em clientes que a hora que a cozinheira colocou aquilo pronto, ela falou, meu Deus, não precisei fazer praticamente nada. Eu só coloquei na cuba, finalizei, só fiz ali um tempero, uma cebola, um pimentão, um tomate,
e ficou lindo, maravilhoso, gostoso, não ficou meu braço doendo, ficar mexendo e tal. É aí que entra toda essa dinâmica, mas se não envolver planejamento, compras, operação, o CEO da empresa comprar a ideia, infelizmente não passa as barreiras. Aí é uma questão de escolha. Uns só de régua, outros vão continuar aqui é só in natura. E tá tudo bem, tá, pessoal? Não vamos discutir quem tá só in natura e nem vamos questionar aqueles que não querem, que já estão com o cozido em andamento, entendeu? Tudo bem, tá tudo certo. Não, Luiz, assim, ó, eu quero deixar claro assim, a gente tem muita oportunidade de natura, tá? Tem oportunidades em natura, tanto produto A como produto B. A gente pode conversar isso depois em negociações paralelas, tá? Aliás, o nosso DNA é de produto in natura. Mas para uma visita dessa, para um evento desse, se eu viesse que trouxesse um filé in natura, a gente ia estar falando especificamente de preço e nada de inovação e nada de uma praticidade. Então, assim, eu acompanhei esse teste, Luiz. Ele foi feito em 1 minuto e meio. O produto apresentou uma maciez no sabor fantástico. Quebra zero. Fator de cocção aí é Tá? importante, né? Fator de cocção, redução de uso de insumos, né, para o preparo, né? E aí, o que que acontece, Luiz? Nós nos colocamos diante de uma... Esse produto, ele tem um preço, eu consegui colocar ele num preço com todas essas vantagens, até menor do que, às vezes, um in natura. Então, além de tudo, nesse momento, ele está com essa característica de preço. Então, consigo ficha técnica nacionalizada? Consigo. Mas é o que você falou, vai encontrar uma embalagem, às vezes, que não é nacionalizada. Tem uma série de situações que vão ter que ser tratadas na operação, né? E de repente, Augusto, também, fica à vontade, obrigado. De repente, por exemplo, nós temos aqui, vou dar um exemplo, né? A Cristina Peçanha está aqui, nossa vice-diretora do Rio, Cris. Você está aqui? Cadê a Cristina? Vê se ela está aqui falando com a gente ou ela está. Deixa eu ver se ela está aqui. Cris? Cristina está aí, pessoal? Eu vi ela entrando, a Cris do Rio. Vou dar um exemplo dela, né? Um exemplo que a gente, bem claro. Ela tem lá uma merenda escolar, tá? Na merenda escolar, eles já colocaram que é o filé in natura, que é o Padrão. é o padrão. Então, lá naquela merenda, provavelmente Não ela tem espaço. não vai ter espaço para isso. Ah, mas ela tem um hospital privado, ela tem uma indústrias, ela tem lá o offshore, enfim, tem lá catering, e lá cabe. Ok, cabe. Ah, de repente no hospital, né, o pessoal aí na ficha técnica lá, tá dizendo também que é tal produto. Então a gente entende, tá, pessoal? A gente não está querendo dizer que não é 100% aqui ou 100% lá. Não, tudo depende de cada cliente onde consegue. E um ponto, acho que importante, é o comprador fazer uma conta aí. Você falou de quebra, você falou da praticidade, então não adianta comparar alho com bugalho. Tem que ser alho com alho, bugalho com bugalho. Que isso, muitas das vezes, lá no portal de compras, não tem como comparar isso lá. Então, isso tem que ser uma outra conta feita à parte para poder entender quanto é esse produto cozido e quanto é o in natura, quanto é o percentual de quebra final, quanto que rendeu, quanto que não rendeu. Isso tudo também tem que ser levado em consideração, né? Sem dúvida nenhuma. Você usou o termo aí, fazer conta, né? Não se ater apenas a um painel onde você não consegue entender as diferenças. Às vezes existem fatores intrínsecos, né, que te dão uma rentabilidade, dão uma redução de custo que você está desprezando por não fazer a conta de forma correta. Você está seguindo um efeito automático, a gente fala, talvez uma compra habitual, né, para não fugir talvez de uma linha ali tradicional, convencional, um pensamento convencional. O que a gente está dizendo aqui temos toda a linha de proteínas in natura para negociar à vontade. E até estocáveis também, né? E estocáveis. A gente tem lá, vamos negociar. Porém, quem estiver disposto a partir para um produto desse, a gente garante que vai ter uma rentabilidade, uma redução de custo, que era a proposta do case aqui, né? Falar desse item aqui. Existe depois outros produtos, esse produto em cubo, esse produto em outros formatos, em outros volumes. Então, isso a gente pode depois Então, explicar. de exportação tem outras coisas que tem também que não é muito habitual para refeições. Existem produtos que já vêm com adição de sal, com percentuais de adição de sal. Existem produtos que vêm
em embalagens interfoliadas. O próprio suíno temperado, né? Você comentou, né? Inclusive, vou aproveitar o gancho seu aqui, Luiz. Vou dar uma andada aqui. Passa aí, Consegue Júnior. mudar para o próximo? Passa aí, Júnior. O próximo slide? É que o Júnior já passa já. Aí. Esse é um exemplo na sequência, né, Luiz? É. Então, assim, ó, a sobrepaleta que eu falei é um produto de exportação que chegou, esse produto era in natura mesmo, tá? Veio ele e o irmão dele. Ele era in natura e o irmão era temperado. Devido ao preço, o in natura saiu muito rápido, depois o temperado foi no vácuo e todo mundo... Ele vem na caixa dessa forma que esse vem dentro de caixa, separado nessas porções. Então a gente compartilha essas fotos com os compradores, tá? Ele fala, me manda uma foto de como tá a caixa. A gente tira a foto da caixa, abre a caixa, tira a foto da caixa, abre o produto. A gente vai lá e abre, tira uma foto do produto e manda. Cozinha o produto e me manda pronto aqui. Já chegamos a fazer isso uma vez. A cozinheira tinha feito, a gente foi lá e tirou uma foto da panela, como tinha ficado lá. Mas assim, fora isso, tem o bovino, né, os cortes bovinos. Aí eu dei como exemplo também os embutidos, mussarela e toda a linha de calabresas, linguiças, tá? Por exemplo, hoje a gente está negociando uma linguiça toscana, temos linguiça que começa na faixa de R$10,50, 11, temos calabresa que começa na faixa de 9, 10, 11, até as marcas mais tradicionais de renome. Eu vou responder ao Edenilson aqui, ele está perguntando sobre os porcionados. Vocês têm iscas, têm cubos, sim. Não, como você falou no começo, não é um carro-chefe, mas quando vocês negociam, vocês trazem isso para o pacote, né? O cliente, ele, na composição, por exemplo, do Edenilson, provavelmente ele cota cubos, ele cota isca, então, né, você também vai entender a volumetria dele e vai buscar, como você falou, para o seu mês é 2 toneladas, eu vou cotar 2 toneladas de cubos, 2 por 2, enfim. Isso vocês têm também lá. Exato, Luiz. Eu vou explicar para o Edenilson para ele entender certinho aqui, ó. Existem empresas especialistas em cubos, que algumas delas são nossos parceiros. A gente passa o filé in natura para eles, e eles fazem os cubos e revendem. A gente não quer chocar com eles. Acontece que nesses contratos de retorno de exportação, geralmente, a gente não pode selecionar o que a gente quer. Muitas vezes a gente recebe produtos, né, que estão na lista de envio. E vem muita coisa de cubo. Não escolhe o que vem, Você né? não escolhe. Então, aí a gente se depara com o produto disponível para oferecer para os nossos clientes. Nesse momento, por exemplo, eu tenho cubo na empresa, tem alguns produtos lá. E como você disse, às vezes eu deixo de trazer mais coisas em cubos, né? Tanto de bovinho, tudo mais, porque o meu cliente está acostumado a comprar de mim mais peças e cortes maiores. Mas se houver o start, eu posso te passar uma cotação. Olha lá, o meu filé em cubo, ou o A100, ou o patinho, ou qualquer produto, eu te apresento por quanto que eu poderia te oferecer esse produto aí. E você faz um comparativo com o que você tem do seu atual fornecedor. Carne moída, se isso a gente tem lá. As linguiças também, essas que eu citei, toscana, a churrasco, que são, eu percebo isso que tem um encaixe muito grande, tá? Eu vendo muito desse produto. Um produto de R$12, 10, de 10,50 até 13,50. Eu percebo que completa bem o cardápio, gomo padrão, entendeu? Então, o pessoal nós gosta temos muito. nessa incidência dos cardápios das linguiças, né? Isso. Faz parte. Faz parte. Bem né? pouco, mas faz parte. Como eu falei, as margarinas, né? E tudo mais. Luiz, eu aqui, né, praticamente encerro, né? E queria transferir a você aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Nós vamos chamar o pessoal que estiver online, se alguém quiser. O pessoal que está online aí com a gente, pessoal, pode ficar aqui, Augusto. O pessoal que estiver online com a gente, tem alguém que quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta? A única questão que a gente sempre fala, sempre aqui, né? Aqui a gente não fala assim, mas você dá 60 dias para mim, você dá 45, mas você faz o filé para mim a 14. Não, nós não estamos aqui para negociar com... A Berk, ela não compra produto de ninguém, ela não negocia com ninguém, né? Nem recebe nenhuma comissão, nem nada. Nós não temos, né? Vocês vêm gratuitamente aqui, nós também, essa parceria ela é algo que é para os associados. Depois, cada empresa, logicamente, entra em contato, como muitos. Me atende no Nordeste? Já até adiantei para você, carga fechada, manda aí. Já até Nosso assistente, Luiz, aqui já. até antecipei já, porque é como funciona, né? Vocês estão no âmbito São Paulo e vocês estão expandindo, né? E Nós hoje... mandamos
Fernando Campelo, nós mandamos algumas cargas para o Nordeste recentemente, tá? Mandaram, né? Mandamos, mas que não falou cargas fechadas, né? Minas, tem um pessoal de Minas também que está aqui Tá. com a gente também. Então, tem alguém que queria fazer alguma pergunta, pessoal? Tirar alguma dúvida? Alguém que está aí conectado com a gente? Cristina, Fernando Weber, enfim, os Fernando, Oi, boa Fábio tarde. Medina. Bom dia, perdão. Bom Aqui é o dia. Edenilson, eu faço parte do grupo da CEPAT. E eu queria saber referente ali às embalagens, se vocês têm embalagens de 1 quilo, e também se vocês fazem entrega em Minas Gerais. Eu sei que você respondeu ali que sim, mas eu queria entender se é somente com carga fechada ou se vocês têm rota semanal lá para a região. Ô, Denilson, só comentando aí, a sua empresa, vocês ficam em Santa Catarina, não é isso? Isso, a gente fica em Santa Catarina e aí atende Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo também, até Sergipe. É um grupo grande, né, Brasil aí, Sim. vocês estão sempre aí nos eventos com a gente aí, são parceiros nossos. Sim, ó, vamos lá, ó. Existe no nosso portfólio produtos em pacotes, né? De pacotes padrão, que a gente chama, que são embalagens individuais. Existem pacotes desse padrão também, que às vezes, por exemplo, um filé individual de 1 quilo, pacote padrão. Existe o filé individual, pacote desse padrão, onde só a caixa é padrão, caixa de 20 quilos. Mas esse pacotinho lá dentro tem uma variaçãozinha, 1 quilo e um quebradinho, alguma coisa assim. Temos as duas opções, mas é muito comum os pacotes, tá? Isso faz parte do nosso portfólio. Quanto ao atendimento, até não falei, Luiz, nós temos 13 CDs hoje esparramados aí pelo estado. Alguns ficam mais próximo aqui, Campinas e outras regionais, mas nós temos no Paraná, em Jacarezinho, e temos em Socorro, Franca. Então, o que a gente faz? A gente, às vezes, direciona essa mercadoria para ficar mais próximo do atendimento. Então, sul de Minas eu faço praticamente todos, e agora, recentemente, nós conquistamos um cliente em Minas, que fica a 850 quilômetros da Denner, e com esse cliente nós combinamos de fazer um transbordo. Então, nós vamos até São Joaquim da Barra, que é 450 quilômetros, onde nós temos um depósito nosso, e ele vem, porque ele tem frota própria e ele busca. Então, eu precisaria entender com você, Edmilson, Isso, depois fora quais são dessa as reunião, cidades, né? Fora desse cenário, eu posso, inclusive, te passar, a gente já tem pronto, já estamos acostumados a passar as regionais que a gente atende, numa planilha e tal. Não, tranquilo, a gente vai deixar depois o seu contato ali no final, aí depois se você quiser, acho que até no chat, se você puder depois deixar o contato, porque para vocês depois discutirem esses detalhes, né? Até porque, viu, Edenilson, é uma das coisas, essa reunião, ela foi proposta exatamente nesse sentido, porque eu me lembro que no ano passado a gente já tinha falado da possibilidade dessa reunião, vocês estavam ainda amadurecendo, desenvolvendo isso, porque como nós falamos durante aqui o nosso encontro, pessoal, você chegar na indústria hoje e você falar assim para a indústria hoje, olha, o João, fabricante de mussarela, eu queria apresentar refeições coletivas para você. A hora que você falar para o dono que você quer entregar uma caixinha com 4 peças lá em Santa Cruz do Rio Pardo, porque uma cozinha tem uma coisa. O cara fala, meu amigo, desculpa, eu não quero, eu não tenho isso, não dá financeiramente falando. Quando a gente traz a Denner num momento que nem esse, hoje, cada vez mais que as cozinhas aqui, a Quality, a Premium, a Consuma, a Máxima, a Ondina, enfim, a Nutri Saúde, a NS, VS, esse pessoal começa a movimentar todas as compras e as negociações, obviamente que a malha logística de vocês, ela começa a se estender, ela começa a ganhar corpo, como, por exemplo, a Sana Alimentos, que é um parceiro muito grande da Berk, quando começou, eles nem chegavam em São Paulo. Eles vinham até aqui no interior Campinas e voltavam. Hoje, por exemplo, eles têm CD aqui em Campinas, hoje eles têm CD aqui em São Paulo, hoje eles atendem as unidades dentro de São Paulo. Então, pessoal, só para vocês entenderem, a gente está nessa crescente. Essa reunião ela é para propor isso, ela é para instigar produto novo, é para você ir lá na Cevale e falar, pô, tem um mercado lá, como você falou lá, ele estava numa reunião de varejo e ele falou, ó, peraí, só um pouquinho, levantou uma bandeira chamada Food Service. Pô, legal demais, lembrou da gente, lembrou dessa galera aqui que está precisando de produto. Aí o CEO lá já falou, não, peraí, vamos marcar um encontro, vamos trazer todo mundo aqui, vamos conversar. Então, esse é o propósito, pessoal, da Berk. Esse é o propósito de trazer fornecedores não tão conhecidos como vocês já conhecem, o A, o B ou o C, mas para propor isso.
trazer junto com a gente alguém que vai crescer com a Berk, vai crescer com o segmento, não só uma cozinha ou outra, mas todos, os médios, os grandes, os pequenos, né? E Luiz, aproveitando o gancho, como você até conversou de Minas, né? Esse cliente que nós recentemente abrimos aí, né? Ele ficou impressionado, porque talvez ele estava se interagindo com um mercado muito restrito de opções, né? Local. Muito local, muito fechado, né? E até sendo, usar o termo assim, refém, por não conhecer mais outras oportunidades, outras situações. E a partir desse momento que a gente apresentou algumas soluções, para ele foi, além de uma redução de custo, um diferencial para apresentar, às vezes, para o proprietário da empresa. Olha, eu busquei Lá em São Paulo, eu né? estou interagindo, eu busquei, eu trouxe essa, Rompeu a barreira do eu Estado. rompi essa barreira do Estado, e a gente viu com muito bons olhos isso aí, né? Sabemos das diferenças tributárias e impostos, mas isso só é absorvido, a gente explica. Entramos nessa área de tributação depois também para esclarecer tudo, Como funciona, como né? funciona. Então, há um preparo, como se falou, necessitava de um preparo. Se talvez a gente flerta com esse mercado lá atrás, a gente poderia deixar a desejar em algum ponto. Então, a gente procurou se preparar para hoje estar com bastante know-how para tentar fazer algum E tipo de continua negociação. crescendo, né? Porque não para aqui, né? Isso aqui é apenas um primeiro passo, né, Luiz? Primeiro passo Exatamente, aí. exatamente. Pessoal, aí mais alguém? Edenilson, obrigado, viu, pela sua Obrigado. contribuição. Cristina, o Walter, o pessoal aí tá, Petrauskas aí de Bauru, quer falar alguma coisa? Oi, bom dia. Queria fazer uma pergunta. Claro, desculpa seu nome, por favor. Oi, Luciana, sou aqui da empresa Integral. Tudo bem? Bom dia. A da Integral Uma aqui de São Paulo, dúvida. né? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui hoje a gente não está trabalhando com CD ainda, né? Então, nossas entregas são ponto a ponto. Fiquei bem interessada, né, no que ele comentou, mas para as unidades que é ponto a ponto. Eu vi que tem as embalagens, né, de 1 quilo. Vocês abrem as caixas e qual seria o volume mínimo para entrega? Aqui as nossas unidades são em São Paulo. Não, desculpa, só o nome que eu não entendi. Luciana. Luciana, a Luciana da Integral. a Luciana da Luciana, Integral. isso. Tudo bem, Lu? Seja bem-vindo. Oi, Tudo Luciana, bem. desculpa que o áudio estava um pouquinho baixo aí, mas vamos lá. Ó, seguinte, no estado de São Paulo todo, tirando a capital, nós fazemos praticamente entregas diárias. Algumas regionais nós vamos todos os dias, por exemplo, Campinas, Regional de Campinas, todos os dias tem veículos nossos, e algumas outras regionais, pelo menos 3 vezes por semana. São Paulo capital é um pouco complexo. A gente hoje atende alguns CDs dentro de São Paulo e algumas entregas pontuais. Eu não tenho o ponto a ponto dentro de São Paulo capital. Eu não tenho esse know-how. Tanto é que na apresentação eu falei que 90% a gente atende, os 10% que a gente não atende é a capital, especificamente, e o litoral. Tá? Quanto ao pedido mínimo, mais próximo à nossa regional, nós estamos no centro do estado, nós temos o pedido mínimo de 300 a 350 reais. Em alguns locais mais distantes, um pouco, a gente limita e inicia com 500 reais. Né? Alguns produtos são entregues em peças, tá? Como mussarela, presunto, uma infinidade. Outros produtos não são abertos caixas. Eu precisaria depois a gente passar o que é aberto caixa, o que não é, para você entender aí, para ver o que encaixaria. Né? E como o Luciano está fazendo agora esse trabalho de vir aqui na Berk, então vai ter uma enxurrada de cozinhas aqui de São Paulo, né, vocês da capital, que vão pedir, uma vez que você, a Quality, enfim, todas essas outras, é o que nós falamos da Sana. A primeira vez que a Sana esteve aqui, ela falou, não entregam em São Paulo. Hoje a Sana tem CD dentro de São Paulo. Hoje, então, nós estamos falando, né, nós estamos exatamente nesse passo onde vocês provavelmente, a partir dessa reunião, vocês vão provavelmente abrir uma logística interna aqui, fazer um entreposto, ter parceiros, enfim. É para isso que foi proposto a reunião, né? Para a gente conseguir avançar nesse sentido. Obrigado, viu, Luciana? Obrigada a Tá, vocês. pessoal, então, obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente agradeço demais, Augusto, agradeço demais o meu amigo que veio aqui também, né? Coitado de você no dia a dia, como não é fácil o dia a dia. Nós contamos demais com a Denner, eu sei que depois o Denner vai ver essa apresentação, porque ela vai ficar gravada também para vocês aí de compras, e você compartilha nosso agradecimento, e a gente conta demais que vocês venham junto com a gente,
Eu sei que às vezes lá dentro é um estresse terrível, esse ponto a ponto, o modelo que a gente opera refeições coletivas, né? Os nossos clientes têm que subir 5 escadas, o entregador não quer ir, a portaria falou que não recebe depois da 1 hora, o cara tem que mudar 200 km. Então, a gente agradece por vocês querer comprar essa briga junto com a gente lá dentro, lá, que não é fácil, trazer produtos que a gente normalmente não tinha, se propor a inovar, se propor a estar com a gente. Então, né, aí lá na indústria brigar para o cara lá falar, ó, vamos discutir assuntos do food service. E esse é o caminho, é assim que a gente vai crescer, é assim que a gente vai conseguir ter abastecimento de proteínas para o segmento de refeições coletivas, já estocáveis junto. Isso é muito bom, isso é muito legal para o nosso segmento. Muito obrigado por vocês comprar junto com a gente essa ideia do segmento de food service. Que isso, Luiz, eu que agradeço. Muito obrigado. Você é um grande parceiro nosso. Em nome da Denner, eu represento aqui, estou nesse ato representando a empresa, né? É uma alegria ter participado aqui. A gente já tem esse namoro há muito tempo. É muito concorrido, né? Tá aqui dentro da Berk. Todos os fornecedores querem, Muita gente não quer. sabem como é o dia a dia. Mas eu agradeço demais essa oportunidade em nome da empresa. Como você disse, hoje nós estamos plantando uma semente, né? Algumas pessoas já estão se beneficiando dessas conexões, dessas parcerias, e a gente é bem transparente, tem aquele jeitão do interior, é bem direto, a empresa tem 30 anos, ninguém permanece aí há tanto tempo se estivesse fazendo algo de errado. E tem problemas também, né? E temos muito problema, temos muito problema. Como toda Mão grande, de obra, né? como toda grande escala, em escala, né? Quanto maior a escala de operações, maior, consequentemente, o problema. Mas entendemos, como eu disse no começo, as dores das cozinhas, entendemos as necessidades e estamos criando aqui um canal de uma alternativa aí para soluções. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, viu? Eu agradeço demais. Agradeço também aqui ó, a equipe técnica, tá? Obrigado. Fez aí um trabalho bem O legal. defeito dele, já te falei que é o time que ele torce, mas eu não posso falar aqui. Obrigado. Pessoal, antes da gente finalizar, eu queria, né, agradecer mais uma vez, Jorge. Obrigado, viu? O pessoal vai entrar em contato com vocês. Vocês viram aí, pessoal, que bacana esse equipamento, que bacana a gente ver fornecedores preocupados com segurança, com questão aí, né, pessoas, de se queimar, a forma de fazer. O vídeo foi muito ilustrativo ali, o vídeo. Que legal a gente ver alternativas, né? E de uma empresa com liderança mundial. E ver produtos aí também que a gente não via, né? Chegando aí também através da Denner. Que bacana a gente ter parceiros crescendo junto com a Berk, crescendo junto com a sua cozinha. Mas como a gente sempre frisa aqui no final, isso tudo parte de você, comprador, você, gerente de compras, você no seu cargo, chamá-los até aí, fazer o corpo a corpo, ir para a cozinha, testar, ver, fazer conta, é isso. E a Berk, ela consegue ir até conectar as pontas, mas agora o dia a dia é vocês que fazem a diferença, eles estão à disposição. Vocês viram que os cases de onde eles atendem, as cozinhas que eles atendem, os lugares que eles já estão, é do nosso segmento. Eles estão no varejo, em outros segmentos, hotéis, hotelaria também, mas estão dentro de cozinhas. E se estão dentro de cozinhas é porque sabem trabalhar com cozinha. Então agora cabe a cada um da gente, né? Pessoal, só para finalizar aquele ponto de interrogação, no mês de agora, de junho, nós vamos ter 3 parceiros aqui, tá? E nós vamos dar a oportunidade para você escolher esses 3 parceiros. Vocês vão receber uma lista ali no grupo de WhatsApp, que a gente faz parte. Quem ainda não é associado aqui, pessoal, por favor, procure a Berk, seja associado, tá? Você que está assistindo porque foi um convidado, mas você poder participar, opinar, para você escolher. Porque durante, como o próprio Augusto falou, essa reunião ela é concorrida ao extremo. São 12 meses e nós temos 200 fornecedores que querem estar aqui. Então nós vamos deixar você escolher 3 fornecedores que estarão aqui no mês que vem, para a gente poder dar a oportunidade de falar de inovação, falar de produto, falar de tendência, falar de mercado, falar de tecnologia e assim por diante. Ok? Eu agradeço demais você que ficou aqui com a gente até o final. Eu agradeço você que está assistindo aí pelo YouTube depois, ao longo da semana. E vamos continuar trabalhando, pessoal, junto, unidos, enfrentando os desafios. Hora guerra, hora clima, hora dólar, hora fertilizante. Não tem problema. Com esse unidos, com a cadeia de supply, desde o fornecedor, a indústria, o distribuidor, nós, o nosso cozinheiro, o nosso ajudante, o nosso P&D, o nosso operação, a gente consegue fazer esse mercado sobreviver cada dia mais
ao estresse que nós temos vivido, tá bom? Desejamos sucesso nas negociações, crescimento para sua empresa, para o seu negócio, crescimento para a Berk e vamos fazer a diferença sempre. Nos vemos aí agora no Fispal Food Service ou na APAS a gente se encontra. Forte abraço a todos, sucesso, obrigado a todos que estão aqui presentes e vocês que estão aí também. Até mais!